Olá, amigos reparadores. Estamos aqui gravando mais uma vez um vídeo. Vamos dar continuação ao nosso sistema de arrefecimento, que ele é muito amplo. Então, eu vou falar de uma forma simples e objetiva, como sempre eu coloco no vídeo, para vocês poderem absorver com maior facilidade. Hoje eu vou falar de umas peças muito importantes. Vou falar aqui de 3 peças aqui: sensor de temperatura, tá? Interruptor do eletroventilador e relé. A diferença, como eles trabalham, tá? Então, vocês hoje vão aprender, tá? Como funciona esses caras aqui. Essas 3 pecinhas no sistema de arrefecimento. Algumas pessoas até estão perguntando por que a aula de arrefecimento está se estendendo. Porque estou tentando passar de um modo fácil, passo a passo, tudo que funciona no sistema de arrefecimento. Lógico, quando acabar esse bloco assim da aula de arrefecimento, vamos para outro bloco, que vai ser lubrificação. Que eu vejo, às vezes, o mecânico condena um motor do cliente, ou até do próprio carro dele, sim, porque ele não tem conhecimento como funciona o sistema de lubrificação. E eu vou mostrar a vocês a importância de você ter o óleo específico ser colocado no automóvel. Tá ok? Mas antes, vamos dar continuidade ao sistema de arrefecimento, porque eu sei que ele é um pouquinho amplo, mas vale a pena vocês assistirem o nosso vídeo, ok? Mas antes, o sininho, tá? E dá seu like e se inscreva no canal, ok? Vamos lá? Gente, hoje, como eu falei para vocês, né? Vamos dar continuidade ao sistema de arrefecimento. Eu vou falar dessa peça aqui, ó, interruptor do eletroventilador, tá? Como ele funciona, tá? O que a importância dele, como eu testar ele, tá? Bem, embora essa peça aqui é muito simples de ser testada, tá? Só vou dar vou apagar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou botar aqui para vocês uma coisa assim, vou desenhar, né? Que é melhor, que aí vocês vão entender com maior facilidade. Vamos falar aqui do eletroventilador. O eletroventilador, para ele funcionar, eles têm que ter duas forças, a negativa e a positiva, correto? Vamos dizer que o eletroventilador, ele tem aqui, ó, tem 2 saídas aqui, é uma tomadinha, vamos dizer, aqui tem um positivo e um negativo, correto? E lá no radiador, vamos botar aqui o radiador, vou desenhar aqui um radiadorzinho aqui, né? As aletas dele, certo? E lá no radiador, ele tem, né, o cebolão, o interruptor do eletroventilador. Vou desenhar aqui, né? Esses 2 pininhos aqui. E ele lá, aqui, ele vem um positivo. Esse positivo vai na caixa de fusível, né? Geralmente ele tem um fusível na linha dele, correto? Tem um fusível aqui na linha dele. E esse aqui sai um positivo para cá. Mas, professor, como que ele funciona? Através da elevação da temperatura. E aqui dentro tem uma pecinha, né? Que através do mercúrio, que vai se expandir aqui, ele se expande e fazendo o contato, tá? O contato fazendo que ele, ó, arme ele aqui através da temperatura, uma temperatura determinada com o fabricante. Ele pode trabalhar
começa a armar com 90, quando chega, vamos dizer assim, 85, ele, desarma, correto? Então ele trabalha dessa forma, através da elevação da temperatura, faz ele que o mercúrio aqui se expande, faça o contato e faça armar o eletroventilador. Como eu vou saber se ele está ruim? Gente, tem duas formas, uma forma até mais simples. Você pode pegar os dois contatos aqui, armar, tá? Se tiver armando a ventoinha, o problema possa ser o eletroventilador, né? Ou entupimento, tá? Ou válvula termostática, bomba d'água, né? Tudo aquelas aulas que eu falei com vocês, da bomba d'água, como ela funciona, né? Eu expliquei a vocês que ela faz o quê? A água circular onde? No bloco do motor. E a válvula termostática, ela mantém uma temperatura ideal. Ela libera essa água quente, né? Essa água quente vem para o radiador, a água que estava no radiador fria vai para o bloco do motor, fazendo esse círculo. Então, a importância da válvula termostática junto com o interruptor do eletroventilador. Vou falar aqui também uma coisa assim que eu vejo muito nas autopeças, eles vendem assim, o cebolão, o interruptor do eletroventilador, de baixa temperatura e o que de alta temperatura. O ideal é sempre manter o que o fabricante determina, gente. Sempre se basear naquilo que o fabricante determina. É muito importante isso, para manter o carro funcionando de forma correta. Às vezes, você, o carro trabalha muito alta temperatura, vou botar um cebolão que arma com a temperatura, né, mais baixa. O que isso pode ocasionar? Consumo de combustível. O carro não desenvolver direito, tá? Eu estou batendo essa tecla aqui de arrefecimento, que eu vejo, às vezes, é o defeito colocado que o mecânico coloca, ou o proprietário do carro, por falta de conhecimento, por livre e espontânea vontade, ele achar que dessa forma o carro vai trabalhar melhor. Não, se engana ele, né? Os engenheiros lá, o cara estudou aquilo tudo, a melhor performance do automóvel, né? Então você, por livre e espontânea vontade, vão mudar as características do sistema de arrefecimento para ele trabalhar dessa forma. Às vezes, né, ou a maioria das vezes, com certeza vai dar ruim, tá? Então, gente, isso aqui, tá? Essa peça aqui é o que faz o papel nos carros antigos e alguns carros atuais, né? Fazer que o eletroventilador armem, tá legal? Então, essa peça tem essa função. Através da temperatura elevada, ele faz o contato, passando positivo, né, por ele, e fazendo o eletroventilador armar. E aqui, ele tem que ter todo o sistema, né? Pode ser o carro mais moderno. Eles têm que ter o positivo e negativo para poder fazer o eletroventilador funcionar. Se eu não tiver nenhum desses dois, não funciona, tá? Você pode pegar um Audi, uma Ferrari, ele vai ter que ter lá o positivo e o negativo, né? Lógico, tem sistema hoje assim um pouquinho mais complexo, né? Que determina a unidade marcar. Então, para o sistema, né, ele funcionar de forma correta. Então, só vocês se ligarem nisso aqui. Olha, gente, se tem positivo, tem negativo, opa, o eletroventilador pode estar em curto, tá? Tem esses dois fundos aqui, ó. Opa, tá funcionando, né? Tá tendo corrente, tá tendo negativo, ele não está funcionando, tá? Esse carinha aqui pode estar com defeito. Então é o seguinte, só vocês gravar, tem que ter positivo e negativo, tá? Não tem como fugir dessa regra. Pode ser o carro mais avançado, mas ele tem que ter o positivo e negativo para poder fazer o que? Ele refrigerar o radiador. Ele puxa o ar quente, né? O ar quente ele joga para fora lá, né? Se ligar muito nisso, ó. Se você inverter a polaridade, o eletroventilador,
pode, ó, rodar ao contrário. E isso faz também a não refrigerar, tá? O que acontece? Ele faça, né, o ar trabalhar, o eletroventilador trabalhar ao contrário. Em vez de puxar, né, o ar frio lá para refrigerar o radiador, ele vai expulsar o ar quente do motor, fazendo que a água se aqueça, tá? Não fazendo ela refrigerar no radiador, que isso aqui é um trocador de calor, né? Vamos dizer assim, tá ok? Viu como é simples? Vou fazer a gente fazer uma avaliação do sistema, como ele funciona. Então, vamos lá. Tem lá, linha 15, geralmente, né? Você ligou a chave, fica lá o positivo, carro funcionando ou não, está lá. A linha 15 lá, alimentando lá ele. Poxa, vou ver se o problema é o cebolão. Armou a ventoinha. Ou seja, possa ser o cebolão, né, o interruptor do eletroventilador, ou o entupimento, ou falta de circulação, né? Mas são coisas que vocês vão fazendo passo a passo, né? Aquela aula toda anterior que eu falei com vocês, é para isso, você chegar na conclusão final, se qual a peça realmente está dando problema, que está fazendo o carro a temperatura ficar elevada, né? Temperatura alta lá, marcando lá no painel, tá? E falando em marcar painel, eu vou falar também do sensor de temperatura, que é uma peça fundamental, tá? Também. Todas as peças são fundamentais, então estou explicando de forma passo a passo como elas funcionam. E vocês vão encaixar esse quebra-cabeça para vocês ter uma noção como funciona o sistema de arrefecimento. Tá? O sistema de arrefecimento parece uma coisa simples, né? Mas assim, ela tem muito conteúdo para a gente poder analisar. Só para vocês terem uma ideia, na próxima aula eu vou falar ainda sobre o sistema de arrefecimento, mas eu vou falar da importância da água no sistema de arrefecimento, tá? Que é muito importante, tá? Mas isso é para a próxima aula, tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, tá? Como funciona em passo a passo cada item do sistema de arrefecimento. Né? Hoje eu estou falando sobre essa peça aqui, né? Alguns carros modernos e alguns carros antigos, né? Tem o interruptor do eletroventilador, vulgo cebolão, né? Os outros chamam. É até engraçado, né? Eu me lembro quando eu era técnico, fazendo curso técnico, o professor dava muito esporro na gente. Vocês estão fazendo curso cozinheiro ou de mecânico? O nome certo é interruptor do eletroventilador. De fato né, gente? Ele é um interruptor. Ele liga e desliga através da temperatura do motor. Esquentou, ele arma. Esfriou, ele desarma. É um interruptor, não o cebolão, né? Não tem nada a ver com o cebolão, mas a gente, como a gíria aí da antiga, aí a gente pega, né? Mas o nome técnico é interruptor do eletroventilador. A função dele é armar e desarmar a ventoinha, né? Em alguns casos que tem 3 pinos, né? Para carro que tem ar-condicionado, tá ok? Que é chamada segunda ventoinha, né? O segundo eletroventilador, ou seja, ele arma mais forte, tá? Ele arma mais forte. Por quê? Na frente do carro lá tem o condensador, tem o filtro, né, lá do ar-condicionado e tem um sensorzinho lá. Através da caloria, né, os gases do ar-condicionado vai se expandir, o que ele faz? Opa, ele joga sinal, né? Ele joga o positivo para lá, para o interruptor, fazendo alarmar a segunda velocidade, com mais força, para poder refrigerar tanto o condensador quanto o radiador. Tá ok? É assim que funciona. Não vou me entrar agora sobre o ar-condicionado, é só para vocês terem uma ideia, tá? A importância dessa peça aqui, como ela funciona, tá? Gente, e agora eu vou falar da outra peça aqui, tá? Aqui, olha, essa pecinha aqui
tem muita importância também, é o sensor de temperaturas. Gente, vou falar de outra peça muito importante, é o sensor de temperatura. Como ele funciona, tá? A importância dele. Essa peça aqui, geralmente é ligada aonde? Ao bloco do motor, tá? É ligada ao bloco do motor. Ok? Nesse sistema aqui, é um sistema de sensor de temperatura de carro de injeção, tá? Nos carros mais, vamos falar assim, mais antigo, né? Geralmente, ele só tem um fio, tá? Ele tem um fio, aqui tem um sensor, esse fio pega nele lá, e ele joga o sinal, né? O sinal lá para o painel, marcando a posição, o grau de temperatura que está o motor, tá? Então ele manda aqui, ó, um sinalzinho, né? Ele vai lá e manda o grau de temperatura no painel, tá? Já esse sistema aqui, ele tem 2 terminais, tá? Ele tem 2 terminais. Também, sempre no bloco, né? Todo sensor de temperatura é onde? É no bloco do motor, para ele captar ali, ó, a temperatura do motor e mandar a informação, certo? Já no sistema de injeção, ele tem 2 funções, tá? Ele faz 2 funções. Quais são essas funções? Mandar o grau de temperatura e mandar também, né, no painel do carro a temperatura, né? Sei que alguns veículos não tem marcação lá no painel, né, de grau de temperatura, né? Acho isso até sacanagem, né? Quando vai ver o carro, quando acende aquela luzinha, já está dando ruim no motor do carro, né? Bem dizer, está queimando a junta do motor, né? Já alguns carros modernos tem lá um marcador de temperatura, ou outros não, tá? Então, qual a função dele aqui, ó? Mandar informação para a unidade e mandar também o grau da temperatura no painel, tá? Mas, como ele funciona? Olha só, ele vem uma alimentação, tá? Uma alimentação positiva do módulo, que é em torno de 5 volts, tá? Se pegar lá, pegar um multímetro, vocês vão ver, tira a tomada, vocês vão ver lá. Tem que dar isso aqui, ó, 5 volts. Se der menos que isso aqui, ou não der nada, tem algum problema aí na alimentação. Ou módulo, ou alimentação, chicote, tá? Ele tem que ver 5 volts para alimentar ele aqui, ó. 5 volts. Aí ele tem outra saída, né, ó, que ele manda sinal lá para o módulo também, tá? E aqui dentro, né, ele vai passar aqui dentro, através da temperatura do motor, vou botar aqui a água aqui, né, através da temperatura da água aqui, né, a resistência vai mudar. Geralmente, quando o motor está frio, a resistência é maior, tá? E o módulo lá, ele tem essa capacidade de saber disso, né? Que ele tem um programa para isso. Ele vai ler a temperatura, tá? Vai ler a temperatura, né? E o sensor vai mandar a temperatura aqui, ó. Tá frio. O que ele vai fazer? Opa, tá frio. Né? Isso já de manhã. Você já percebeu quando o carro pega de manhã já acelerado? Esse carinha aqui que faz esse papel, ó. Olha, meu amigo, aqui tá frio. O que ele faz, ó? Ele atrasa um pouco o motor e faz o carro injetar mais combustível, entendeu? Ele injeta mais combustível. Conforme a temperatura, a rotação do motor vai diminuindo, certo? E o tempo de injeção lá, que injeta combustível,
vai diminuir também. Então, olha a importância dele aqui, ó. Por isso que eu falo para vocês. Se lembra que eu falei da válvula termostática? O papel dela? Imagina essa água circulando ali, frio. O que vai acontecer? Vai injetar mais combustível. Então, o papel desse cara aqui é sempre informar a unidade a temperatura do motor. E a unidade, por sua vez, ela vai ler aquilo dali e vai falar, opa, o motor está quente, vou diminuir o tempo de injeção. Ou o motor está quente, tá 100 quantos graus? Opa, eu vou armar a ventoinha. Já outra peça aqui, ó, que vai entrar, ó, nos carros modernos, ó, o relé. Esse relé aqui, ó, tá? Alguns carros modernos já não tem o nosso, ó, cebolão, né? Um interruptor do eletroventilador. Não tem mais, né? O modo comanda esse cara aqui para ele mandar, ó, alimentação para onde? Para a ventoinha, tá? Então, vamos lá. Através dessa informação aqui, ele faz armar a ventoinha, melhorar o tempo de injeção, tá? Esse aí, e em alguns carros, no painel, marcar a temperatura, tá ok? É assim que ele trabalha. Lembrando, ele tem todos os carros com injeção eletrônica, tá? Ele tem que chegar aqui 5 volts. Se não chegar a 5 volts, possa ser o módulo ou o chicote, né? Os fios, alguma coisa que esteja não deixando chegar a 5 volts aqui. Ok? Essa é a função aqui do nosso amigo sensor de temperatura, como ele funciona. Tá? Vamos estender mais um pouquinho? Vamos falar sobre o relé, né? Gente, vamos falar de uma pecinha aqui muito importante também no sistema de arrefecimento, tá? Eu já vi colegas mecânicos, até proprietário, trocar eletroventilador, né? Trocar tudo. E uma peça que, às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa condena algumas peças sem necessidade. Isso aqui é muito simples, tá? De fazer um diagnóstico. Lógico, necessita, às vezes, de um scanner, que o scanner vai te dar o norte, tá? Não é dizer que ele vai resolver o seu problema. Que eu falo para muita gente, eu tenho um scanner, mas não resolveu. Não. Gente, dificilmente o scanner errar. Ele dá o norte ali, ó. Ele vai te dar o norte sempre. Olha, problema no sistema de arrefecimento, né? Pô, o que será? Pô, vamos ver então. Será que é o sensor? Será que isso aqui, esse carinha aqui? Será que é o eletroventilador? Então ele te deu o norte. Você vai fazer o quê? Sempre ir para o lado mais simples. Eu sempre costumo falar para os meus alunos, ir para o lado mais simples da coisa. Não querer dificultar. Por quê? Você acaba embolando as coisas e se perde no meio do caminho. Já não sabe o que fazer. Eu sempre falo, olha, todo defeito do carro, mesmo o scanner dando norte, você vai para o lado mais simples da coisa. Como assim, professor? Gente, é mais fácil tirar um eletroventilador ou ver se tem corrente para o eletroventilador. Mais fácil ver se tem corrente, né? Mais fácil saber se tem alimentação. Tá entendendo? Para eu chegar a um ponto de querer condenar uma unidade, né? Um módulo ou eletroventilador. Então, quer dizer, são coisas assim que a mecânica já há muito tempo, eu tenho essa metodologia de, na hora de fazer uma análise e o scanner me dá um norte, eu vou sempre para o lado mais prático, entendeu? Para aí sim eu poder, condenar um cabeçote, entendeu? Porque são coisas que você tem que ter um guia, tá? Coloque isso, um guia para você poder saber fazer um diagnóstico preciso no carro do cliente e no seu próprio carro, tá?
Como hoje eu estou falando ainda sobre sistema de arrefecimento, já falei como funciona o cebolão, o interruptor e o sensor de temperatura, de uma forma simples, tá? E hoje vou finalizar aqui falando do relé. Bem, como ele funciona? Mais uma vez, vou colocar o nosso módulo aqui, correto? E aqui eu vou botar o relé, tá? Geralmente eles são de 4 pinos, tá? Vamos botar aqui. Os pinos são 85, 86, 30, tá? E 87. Pode pegar com o relé de 4 pinos, vocês vão ver isso aí. Bem, como ele funciona? Aqui dentro, ele tem uma peça chamada, uma bobina, tá? Uma bobina. E aqui pega, essa bobina pega aqui, tá? Tá? Essa bobina pega aqui. E ela faz o seguinte, quando nós ligamos a chave do carro, tá? Vamos falar aqui. Gente, uma coisa muito importante. Lá no relé, isso aqui é 85, 86, tanto faz ele ser positivo ou negativo. Ele tem que estar chegando nesses dois aqui, positivo e negativo, tá? Algum sistema, tá? O 86 geralmente é o aterramento, tá? E o 85 é linha 15. Linha 15 é o pós-chave. Quando você liga a chave, vê uma alimentação aqui de 12 volts, tá? Ela vem aqui 12 volts. Vou botar aqui o 12, tá? E aqui é o aterramento. Possa ser o contrário, tá? Possa ser o contrário aqui, ó. O módulo, ó. O módulo, o terra aqui, tá? Possa ser o contrário também. O módulo mandar o sinal, ó, de mais aqui, ó, positivo. Também, tá? E o aterramento, tá? O aterramento lá fixo. Então, estou botando aqui a importância. Tanto faz. Se 85 pode ser positivo, se 86 pode ser negativo, ou vice-versa. Tem que estar chegando um dos dois aqui, positivo ou negativo, para criar o quê? O campo magnético, tá? Para criar o campo magnético. Quando chega isso, ele faz aqui, ó, armar. Ele faz armar, e a linha 87 aqui, ó, joga lá, ó, o positivo ou negativo, tá? Isso vai variar do sistema, né? Do carro lá, que determina lá o fabricante, tá? Mas assim, de uma forma bem simples, aqui, ó, linha 30, sabemos que é o quê? Corrente direta, tá? Linha 30, sem botar agora, linha 30 é corrente direta. E linha 30 tem que ter positivo. Com a chave ligada, desligada, tem que ter alimentação. Quando a chave é ligada, é o pós-chave, linha 15, né? 85, 86, tem que ter positivo e negativo. E o 87, né? Quando ele atraca, ele faz o quê? Ó, arma o relé e o relé joga o sinal lá para a ventoinha. É dessa forma que ele trabalha, tá? É assim que ele trabalha, ó. Bem simples, né, gente? Não tem como errar. Então a gente tem que saber o quê? Que linha 30 é corrente direta, 85, 86, dependendo do fabricante, ele tem que ter um positivo e um negativo, né? Para fazer o relé armar, de acordo com a temperatura, né? Geralmente, tá, no relé, ele joga o quê? Negativo, tá? Ele joga negativo para fazer o quê? O relé atracar, faz ele armar para jogar sinal onde? Na ventoinha, tá ok? Através do sensor de temperatura, ele vai mandar informação para a unidade, e a unidade, por sua vez, vai fazer o cálculo ali, opa, esse carro
tá subindo a temperatura. Vou refrigerar esse carro aí, diminuir a temperatura. E joga o sinal através do relé, do módulo, que vai para o relé, positivo ou negativo, né? Linha 30, corrente direta, ok? Fazendo aqui o positivo e o negativo, criar um campo magnético, né? Para poder atracar o relé. Ele vai fechar a pontezinha, tec. Vocês escutam o barulho, tec. Quando ele faz isso, ele joga sinal através da linha 87 aqui, ó, que é o sinal de alimentação, tá? O positivo, que vai lá para o eletroventilador, fazendo ele armar. Viu como é simples, gente? Esse carinha aqui, a gente vê, examinar ele. Então, vamos lá. Eu quero saber, professor, eu quero saber como esse cara estiver ruim. Gente, sempre a gente vai medir o valor de resistência dele. Eu quero saber que se esse cara está ruim, vou pegar um multímetro, vou botar na escala de ohms, 20K, e vou medir o valor de resistência dele. Se ele está rompido, né, dando sem sinal lá, infinito, né, e vamos ver, tá? Geralmente ele tem que estar numa faixa aí de 5, se eu não me engano, a 8 ohms, tá? Não me lembro bem de cabeça, mas é mais ou menos isso aí, tá? E você possa fazer de um jeito até mais fácil, né? Pegar uma fonte, um negativo, um positivo, uma lâmpada, tá? E fazer ele armar na bancada, né? Se ele armar a lâmpada, né? Tá ok, tá? Tá funcionando, uma lâmpada assim de 12 volts, né? E com motivo de ver se está saindo também 12 volts, acontece muito isso. Às vezes o relé está atracando, mas ele não está jogando 12 volts ali, né? A corrente necessária para fazer armar uma bomba ou eletroventillador, tá? Esse carinha aqui tem muita importância no sistema aí dos carros mais novos, são o relé, tá? Então é a forma muito fácil aí de você poder examinar. Lembrando, todo o sistema, pode ser qualquer carro, ele tem que ter na linha 85, 86, positivo, negativo, tanto faz, tá? Na linha 30, corrente direta, tem que estar dando 12 volts. E 87 é onde sai a alimentação. Seja ele para um farol, para uma bomba, para um eletroventilador. Ele tem que sair também 12 volts. Se não sair 12 volts, temos que ver o que? As alimentações, aterramento, pós-chave, né? Ou o próprio relé não está deixando sair 12 volts para poder alimentar. Que geralmente, né? Todo eletroventilador bomba, trabalha com 12 volts. Tem esses defeitos assim, por falta de uma alimentação correta, né? Na linha ali do carro, ali, às vezes o cara tem, eu já peguei defeito, né? Que no relé saía 12 volts, mas quando chegava lá no eletroventilador, até na bomba de combustível, ele estava 9. Como assim, professor? Gente, infelizmente, às vezes o cara não tem um conhecimento, ele acha que qualquer fio serve. O que aconteceu? O indivíduo, vou falar assim, o fio era de uma certa bitola, né? E ele aqui colocou um fio fininho para fazer a alimentação. Né, gente? O fio, aí ele botou um fio fino. O que acontecia? O carro frio até pegava legal. A ventoinha também pega, mas depois começava a esquentar, o que acontecia? Criou-se uma resistência, tá? A corrente, que era para sair com 12, ia com 9. O que acontecia? O eletroventilador rodando fraquinho. Fraquinho. Até pensava que é eletroventilador. Então é importante a gente pegar um multímetro e medir quanto está saindo. Se está saindo realmente 12 volts de alimentação naquela peça. Às vezes, com a ponta de teste, algumas ela só acende LED vermelho. Mas você não sabe que está saindo 12 volts ali. O certo é pegar o multímetro e medir a voltagem. Opa! Está saindo 8 volts, está errado. Então você tem que ver o quê? Se é o relé ou se é a fiação.
Acontece muito isso. Às vezes os caras espertos, né, faz isso, ou ele não solda, ou às vezes só enrola o fio, se cria uma resistência, e isso ocasiona o quê? O bomba, o eletroventilador funcionar de forma errada, fraca, tá? Então, esse aqui, gente, é muito fácil de resolver. É no passo a passo. Olha quantas dicas dei para vocês, ó. Verificar a alimentação pós-chave, né? Verificar a alimentação direta, linha 30, né? Ver se tem aterramento, ir lá na peça, ver se está chegando 12 volts, né? Se ela trabalha com 12 volts, tem que estar chegando ali 12 volts certinho, tá? Então, não tem como errar. Essa aula aqui que estou dando a vocês é uma aula básica, tá? Que nós teremos a aula de elétrica, né? Mas isso é só para vocês terem uma ideia como funciona o relé, que está envolvido no sistema de arrefecimento dos carros mais modernos. Não tem o quê? O interruptor do eletroventilador. Agora, quem faz o papel aí, vamos dizer assim, do interruptor é quem? O relé, tá? Ele é um atuador. Ele recebe o comando do módulo. Olha só, arma aí. Joga a corrente lá para o eletroventilador, que o motor está aquecendo. Ele faz o quê? O módulo joga o sinal positivo ou negativo, né? Para fazer o quê? Criar-se um campo magnético dentro do relé para ele atracar, certo? E jogando 12 volts lá no eletroventilador. E lá no eletroventilador, nós temos que saber se tem realmente 12 volts. Se tiver menos que isso, alguma coisa errada. Ou falta de aterramento, ou fio, ou o próprio módulo, entendeu? Essas coisas assim. Sempre, ó, com multímetro, tá? Testar isso tudo. Se a sua ponta de teste tiver um para medir tensão, beleza. Mas se for só aquela que tem LED, trabalhe com multímetro para você não ficar se perder. Ok, gente? Gente, foi um prazer, tá? Tá dando essa aula aqui. Por motivos maiores, a gente demorou um pouquinho da aula aí. Algumas pessoas já estavam até pedindo aí. Vai continuar esse papo nosso aqui, essa ideia aqui, nosso. Tá? E o nosso objetivo maior é passar o nosso conhecimento para vocês. Mas para isso ter continuidade, tá? Você se inscreve no canal, tá? Dá seu like, para a gente dar continuidade esse papo gostoso aqui, de dar informação para vocês de melhor forma possível. Simples e, como se fala, objetiva. Poder alcançar os seus desejos de tirar suas dúvidas. Ok? Até a próxima aula. O professor não acaba agora, não. Avisa o pessoal. Vem aqui. Não estou nada. Que nós conseguimos, muitas pessoas cobraram plataforma. Sim. Né? Então a gente está com um valor bem simbólico só para poder ajudar lá o pagamento da plataforma, né? Para ajudar o canal. E muitos preferem estudar pelo celular em vez de ter uma apostila em mãos. Aí eu consegui uma plataforma, eu vou colocar o link lá na descrição do vídeo, tá bom? Aí o pessoal se inscreve, coloca na plataforma lá, vai conseguir todo esse sistema de arrefecimento, a sua apostila, tá lá na plataforma, a pessoa poder acompanhar as aulas. Tá? Lembrando, para finalizar, eu vou falar sobre a água, a importância da água no sistema de arrefecimento, tá? O pH da água, tá? Como é importante, tá? A limpeza do arrefecimento e colocar o aditivo correto no sistema o sistema de arrefecimento, tá? Ok? Valeu. Tchau.